Boa noite, leoas! Sejam muito bem-vindas ao nosso encontro de leoas toda quarta-feira aqui às 8 horas da noite. Seja muito bem-vinda aqui, sinta-se acolhida. Não sei há quanto tempo você está aqui no perfil, mas espero que de alguma forma esse conteúdo chegue aí no seu coração. Para quem assistir a gravação depois desse conteúdo também, espero que vocês aproveitem e já manda essa nossa aula para aquela sua amiga que é boazinha demais, sabe? Aquela pessoa que diz sim pra tudo. Convida ela para estar aqui hoje. Essa nossa aula, ela vai além do conteúdo de um término de relacionamento. A gente vai falar sobre comportamentos que muitas vezes dificultam a nossa vida. Quem de vocês acredita que se doou demais por esse ex-marido? Eu tentei mudar ele, eu lutei até o fim pelo meu casamento. Às vezes eu até deixei de lado a minha própria vida, não é verdade? Talvez você foi uma mulher muito compreensiva, que sempre deu apoio, que sempre lutou com muita intensidade por essa relação. E mesmo assim, mesmo você fazendo de um tudo para esse ex-marido, mesmo assim, o casamento chegou ao fim. E aí você se sente culpada, como se você tivesse nadado e morrido na praia. Culpada e também responsável pelo fim desse casamento. E aí, sabe o que acontece? Você se preocupa. Eu me preocupo com o meu ex-marido. Eu tenho dificuldade de aceitar que esse ciclo se encerrou. Há quanto tempo você que está aqui está separada? Coloca aqui nos comentários. Se você se sente dessa forma, se você se sente que se doou demais, fez de tudo e mais um pouco, dei o meu máximo, o meu 100%, e mesmo assim você se preocupa com ele, eu preciso te dizer que se você sente isso, você carrega aí dentro do teu inconsciente o padrão da mulher boazinha. E o que é? O que é essa mulher boazinha? Por que eu me comporto dessa forma, Andressa? Talvez você foi aquela criança, volta lá para o passado, olha para a tua infância. Talvez você foi aquela criança que cresceu num ambiente familiar, que existia muito problema. Olha só a Fran aqui. Estou em um relacionamento que faço tudo e não recebo nada. Que bom que você está aqui, Fran. Essa aula vai ser um divisor de águas para você. A Ana também. Tem 1 ano e não me perdoei. Sintam-se todas acolhidas aqui. E vamos olhar para esse passado. Talvez você foi aquela criança que cresceu num ambiente familiar onde existia muito problema. Vamos olhar para o passado. Talvez o seu pai e a sua mãe brigavam o tempo todo. Talvez você tinha um irmão ou uma irmã que tinham algum problema de saúde, que precisavam de atenção, que estavam sempre doentes. Ou você cresceu num lar onde tinha muito problema financeiro. Era perrengue atrás de perrengue, era dívida atrás de dívida. Ou o seu pai e a sua mãe tinham problemas nesse casamento, traições, uma dinâmica conturbada. Então, sempre existia e sempre existiu muita preocupação. Sempre tinha algo que precisava de mais atenção do que você. Então, você como criança,
E aqui eu quero que você entenda que a gente está falando de passado e isso molda quem você é hoje, para você entender por que você é essa mulher boazinha demais. Então, quando criança, você olha para essa dinâmica que você viveu e você entende que o problema dos teus pais é mais importante que você. Primeiro eles, depois eu. E você cria uma estratégia de sobrevivência. Eu não posso preocupar os meus pais. Eu não posso dar trabalho para os outros. E eu não mereço a atenção deles. O sentimento que fica e que ficou aí dentro é: eles não conseguem me enxergar. Afinal de contas, eles têm tanto problema que eu tenho que ser uma boa filha. Vou repetir. Eles têm tantos problemas que eu preciso ser uma boa filha. Eu preciso ajudar os meus pais. Eu preciso ajudar os outros. Eu preciso consertar as coisas. Eu preciso ser prestativa. E assim você toma uma responsabilidade que não é sua. E diante desse contexto, essa criança, você, sente que não foi amada o suficiente. E de forma inconsciente, aqui dentro, isso fica registrado. Não tinha espaço para você receber esse amor. Não tinha tempo, não tinha como naquele ambiente familiar. E você sente que não recebeu esse amor. E assim você cresce e vem para sua fase adulta, aqui, agora, com uma ferida emocional que eu preciso me adaptar para que as pessoas me amem. Anota essa frase aqui. Coloca aqui nos comentários. Eu preciso me adaptar para que me amem. E aí você vai aprendendo desde cedo que você não tem importância. Que é primeiro o sentimento dos outros. Que primeiro é a vida dos outros. E é isso que você carrega e carregou dentro desse casamento. Você, minha cara leoa, se tornou especialista em agradar o teu ex-marido. Ora, pois, é ou não é verdade? É isso mesmo, Josi. Eu preciso me adaptar para que me amem. E essa é a tua missão. Hoje eu sou especialista em agradar as pessoas. Sou especialista em agradar esse marido. Eu sou especialista em agradar esse ex-marido também. Essa é a tua missão. Ajudar os outros. Sempre o teu foco, o teu olhar está no externo. Em resolver o problema de todo mundo para se sentir amada. Você é aquela mulher âncora, que para as pessoas da tua família você é o porto seguro, que se está acontecendo algum problema eu vou recorrer à fulana. É a fulana que vai ajudar a resolver. É a fulana que eu vou pedir dinheiro emprestado. É a fulana que vai me dar um conselho. É a fulana que vai me salvar. É a fulana que vai ter a conversa difícil para me tirar dessa cilada. Essa é você. Mas lá no fundo, existe um enorme vazio. Porque você tenta preencher esse vazio sendo
uma boa pessoa, uma boa mãe, uma boa filha, uma boa profissional, uma boa amiga. Só que o problema disso é que as pessoas não te reconhecem. As pessoas não enxergam dessa forma. E no fim das contas, você sofre porque você não consegue se valorizar. Porque o tempo todo você está pensando no outro. Fez sentido? Tá todo mundo comigo? Aqui? E diante dessa separação, o que acontece? Você não consegue olhar para o teu problema. Porque você está mais preocupada com esse ex-marido. Você está mais preocupada com o que ele está sentindo. Você está mais preocupada do como ele está lidando com essa separação. Será que ele está sofrendo? Ai, coitado. Eu tô com pena. Vai que ele vai quebrar a cara ali, por aí. Vai que ele encontre uma mulher que vai passar a perna nele. Vai que ele se ferre. Coitadinho. Porque você tá nessa postura da mulher boazinha. Eu preciso ajudar o outro. E isso tá aí registrado no teu coração de forma profunda. Às vezes esse ex-marido, ele pintou e bordou com você. Mas o teu coração, o teu inconsciente vive o padrão mental da ex-mulher boazinha. Ou vamos lá, se você não está separada ainda, se você ainda está vivendo nesse relacionamento, você fica pensando, o que vai ser da vida do fulano se eu decidir deixar ele? E aí você carrega esse peso, esse fardo, e você não consegue sair. Ou pior, talvez vocês já estão separados, mas você não consegue sair da vida do outro, porque ele está todo o tempo presente. Ele está todo o tempo presente. E muitas de vocês se tornam as amiguinhas. Amiguinhas. E não tô falando aqui de amizade com o ex. Eu tô falando em ser ainda o apoio, em ser ainda essa figura que tem responsabilidade sobre a vida desse ex-marido. Afinal de contas, você é tão boazinha, né? E a consequência disso, pro teu emocional, é que você tá sempre cansada. Você tá sempre carregando a responsabilidade de Deus e do mundo. Eu me sinto sugada, eu me sinto sobrecarregada, as pessoas tiram a minha energia, eu nunca tenho tempo para mim. Isso aqui não é só dentro da dinâmica da tua vida amorosa. Isso é no teu trabalho, isso é nas tuas amizades. Ai, coitadinha da fulana, vou lá ajudar ela. Ela nem te pediu ajuda. Ai, que pena daquela pessoa. Eu preciso fazer alguma coisa por ela. Ou então, deixa que eu faço. Deixa que eu cuido do seu filho. Deixa que eu dou conta de tudo. Não precisa me pagar. Eu faço de coração para você. São pessoas que às vezes não conseguem nem cobrar pelo seu trabalho, porque vivem nesse padrão. Coloca aqui nos comentários. Quem se identificou? Escreve boazinha aqui, eu já vou saber. Escreve boazinha. Só que existe um ponto crítico nessa história.
A face oposta da mulher boazinha é a megera. Por trás de toda mulher boazinha existe uma megera. Quando a raiva toma conta. Porque você, muitas vezes, vai pensar assim: eu dei a vida pelo meu casamento, eu fiz de tudo por esse ex-marido. Se ele tá no lugar que ele tá hoje é porque eu coloquei ele lá. Se não fosse por mim, ele não seria nada. E essa dívida emocional, ela corrói por dentro. Porque, além de você não receber o reconhecimento dele, você se sente mal. Porque você sabe lá no fundo que muitas vezes você se anulou. Eu não sou tão importante assim. Eu não dei prioridade para minha vida. Olha só, a Fran colocou aqui. Eu, quando estou com raiva, falo tudo o que eu faço pela pessoa. Exatamente isso. Porque por trás dessa mulher, por trás de toda boazinha, existe um pilar de controle, muitas vezes até de arrogância. Uma mulher controladora que tem medo que as coisas saiam do poder dela. Porque perder o controle para quem é boazinha é desesperador. Dói. Porque para você não se conectar de novo com aquela dor daquela criança, daquele passado, onde você não recebeu o amor que você merecia, você cria uma forma de se defender. Eu vou tentar controlar tudo, eu vou organizar tudo, eu vou fazer isso, porque assim as pessoas vão me amar e eu vou conseguir preencher esse vazio. Mas a gente chega no mesmo resultado, que é a dor do abandono do passado. E isso vira um vício emocional. Um vício emocional. Porque se eu olhar para o outro, entendam isso. Se eu olhar para o outro, eu não preciso olhar para mim. Eu não preciso olhar para aquilo que dói aqui dentro. Que é aqui que eu preciso que vocês entendam. É nesse caminho que a boazinha se perde. É nesse caminho que você fica distante de si mesma. É nesse caminho que você vive para o outro. E aí vem, como a Fran falou aqui, a dependência emocional. E é por isso que, diante dessa separação, do fim do seu casamento, você não consegue simplesmente encerrar o ciclo. Porque para encerrar esse ciclo, você precisa dizer a si mesma que essa missão foi encerrada e sair desse papel da boazinha. Isso dói. Isso é muito ruim. Então você vive entre a boazinha e a megera. E se eu vivo sempre entre a boazinha e a megera, eu estou o tempo todo colocando esse ex-marido num lugar de vítima da história. Faz sentido isso? Aterrizou aí do outro lado? Se você é uma mulher boazinha, você precisa entender que você só vai se curar quando você decidir olhar para esse passado, olhar para esse sentimento
de abandono. Olhar para aquela criança que ficou lá atrás, ferida, que não recebeu atenção e que entendeu que precisava assumir esse papel de cuidar e sempre ajudar os outros, para não dar trabalho para as pessoas. Porque essa história, ela tá escondida aí no teu inconsciente, aqui, ó, da forma mais profunda e mais dolorosa que você possa imaginar. E se você fechar os teus olhos, talvez você vai voltar para aquela criança, para aquela idade, para aquela situação que você vivenciou. Hoje, você está tendo consciência disso. E essa aula eu sei que vai ser um divisor de águas para muitas pessoas que talvez já tinham consciência, mas que não entendiam o que estava por trás desse sentimento. Se você é uma mulher boazinha, é necessário abrir mão do controle. É necessário que você comece a aprender a dizer não. Por mais simples que isso pareça, para muitas pessoas que carregam esse comportamento, é extremamente desafiador. Você vai precisar aprender a desagradar. Você vai precisar começar a impor limites. Se libertar dessa cadeia de dependentes. Porque é isso. A mulher boazinha tem 10 pessoas ao seu redor que estão todo o tempo pedindo socorro. E você vai precisar aprender a virar as costas para essas pessoas muitas vezes. E você vai precisar, sim, aprender a viver para si mesma. Porque lá, desde o passado, você viveu para os outros. Inclusive, para esse ex-marido. E aí você se sente triste, você se sente sobrecarregada por essas pessoas que te cercam e que te sugam o tempo todo. Só que no fim das contas, a sensação que fica para você, quando essas pessoas te procuram, quando esse ex-marido te procura, é que você está sendo útil para alguém. Só que você precisa aprender a ser útil para si mesma, ok? Vamos fazer esse combinado. Eu preciso aprender a ser útil para mim mesma. Aprender a se valorizar. Aprender a se alimentar da tua própria companhia. Aprender a encarar muitas vezes a solidão. A valorizar o teu tempo. O teu tempo, o teu dinheiro, as coisas que você quer, aquilo que de fato você deseja. Isso aqui é um processo, gente, de reconstrução, de cura e de reconstrução da tua autoestima, da forma como você se enxerga. Ser uma mulher boazinha é uma das tuas sombras. E aí você precisa entender que você não precisa ser boa para os outros o tempo todo. E que você precisa ser boa para si mesma, em primeiro lugar. E se você passa para situações, em situações como essa, é porque você carrega essa sombra aqui dentro, no teu inconsciente. Por conta das tuas feridas, dessa bagagem que está aí. Mas eu quero que você entenda que não precisa continuar sendo assim. Lembra disso. Primeiro você. Você não precisa ser boa para todo mundo. Você só precisa ser boa para quem merece. Ok? A Isa colocou aqui, temos tendência também de ficar justificando os nãos. Exato.
o não é algo desafiador demais para quem é boazinha. Porque a criança, ela não consegue dizer não. Muitas vezes ela não tem voz. E é isso que eu quero que vocês entendam. Sobre esses comportamentos, sobre essas situações que hoje não estão só te impedindo de superar o fim do teu casamento, mas estão te impedindo de você ter uma vida muito mais leve, muito mais feliz, olhando para si mesma e principalmente conectada com você. Porque às vezes você nunca parou para prestar atenção da forma como você leva a sua vida, da forma como você se comporta com as outras pessoas. E tá tudo aqui dentro. Só que se eu tô todo o tempo olhando para fora, eu não tenho tempo, eu não tenho espaço para cuidar de mim mesma. E é aqui que tá o desafio. E essa é a minha missão aqui com vocês. Trazer clareza, trazer consciência de que existe um processo de cura emocional. E é isso que eu ensino dentro do PDL, que é o meu programa de superação, é isso que a gente trata lá. Estar aqui hoje com vocês e compartilhar essa aula é para que vocês comecem a elevar o nível de consciência e entender. Existe uma forma de superar mais fácil, existe uma forma de eu recomeçar a minha vida mais fácil. E se essa aula de hoje fez sentido aí para você, se trouxe de fato para o teu coração algum conhecimento, coloca aqui nos comentários. Compartilha isso com uma amiga ou uma colega sua que precisa. A gente precisa fazer com que mais mulheres comecem a olhar para suas feridas e para suas dores, para que no futuro seja mais fácil passar por uma separação, por uma situação difícil na nossa vida. Mas se a gente passar o tempo todo sendo escassa de conhecimento e se afastando de nós mesmas, como a gente tem feito, cada tombo da vida a gente se perde. E não precisa ser assim. Leoas, espero muito que tenha feito sentido, que essa mensagem chegue no teu coração. Deixa aqui nos comentários depois, reassista isso e na semana que vem a gente tem mais Encontro de Leoas. Um grande beijo e até!